eu vou ler o capítulo inteiro de Neemias 1, porque eu gosto muito da oração de Neemias e eu quero fazer ela hoje pela nação brasileira. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que nós temos que orar. Neemias 1, está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. E ele vai dizer por que eles estão sendo humilhados e o que aconteceu. Ele vai dizer aqui, olha: o muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, olha aqui, irmão, Deus começando uma restauração através de uma pessoa que se submete ao arrependimento. Quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e aí ele vai falar a oração dele, que é linda: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele já começa reconhecendo a grandeza de Deus. Fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Olha a corrupção aqui, irmão. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que desses ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste a Moisés, o teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, lá eu os reunirei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste, ou melhor, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração que esse teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje, esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, ele era só o copeiro do rei. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia tão maravilhoso, por essa manhã tão gloriosa. Reconhecemos que estamos diante do Senhor e nos submetemos a ti, descansamos na tua fidelidade, lemos a tua palavra. E Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor gere uma transformação em nós e também na nação brasileira. Pai, abençoa as famílias do teu povo e me usa como canal. Humildemente eu me coloco, Deus, como teu servo, como instrumento e como boca profética para esse tempo. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história de Neemias, ela se acrescenta aos livros proféticos que profetizavam sobre a restauração da nação de Israel, junto com Esdras também, que também foi um dos restauradores. Mas eu queria contar um pouquinho para você do que aconteceu na história. O povo de Deus é aquele povo que você ouviu falar, que Deus chamou um homem e disse: Abrão,
sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. Se você puder, conte as estrelas do céu, conte as areias do mar, que assim vai ser o tamanho da nação. E Deus faz uma promessa, enquanto ele não tem filho nenhum, e na impossibilidade, quando ele já era de idade, o Senhor deu a ele um filho, e nasceu a partir de Abraão agora, e de Sara, uma nação, e Deus estava levantando uma nação chamada a nação de Israel, o povo eleito de Deus. E talvez você pergunte, por que Deus estava levantando um povo, se já existia tantos povos na terra? Primeiro, porque da nação de Israel viria a redenção, Jesus Cristo o Salvador. Ele nasceria dos israelitas, do povo que Deus estava escolhendo, e Deus estava formando. Mas também, esse povo seria um povo que seria uma bênção para as nações da terra, seria um povo que seria uma referência, tanto do modo de viver, de se comportar, quanto de se relacionar com Deus. Então Deus estava levantando um povo para ser um modelo de como as famílias deveriam viver. E esse povo, durante anos, ele era livre, e veio o primeiro cativeiro, quando José, ele foi vendido como escravo, e Deus o levantou como governador no Egito. O povo se multiplicou e ficou lá. Mas houve um tempo em que um governo de um dos faraós não reconheceu nem a Deus, e nem conheceu José, porque ele já tinha morrido. Escravizou os hebreus, e 430 anos eles ficaram como escravos, e eles clamaram ao Senhor, eles buscaram ao Senhor, e Deus levanta Moisés e Arão como libertadores do povo. Eles passam no meio do mar, em direção à terra prometida, a terra de Canaã, a terra que manda leite e mel. E lá, no intervalo curto, de passagem apenas, chamado deserto, eles vão começar a ter experiências com Deus. O céu se abre, o pão, o maná desce todos os dias. Moisés, ele fala a rocha, ele fere a rocha, a água sai da rocha, e eles começam a ter experiências maravilhosas com Deus. Mas por causa da dureza do coração, eles acabam ficando mais tempo do que o necessário, até que chega o tempo que Moisés morre, e Deus levanta Josué como o próximo guia daquele povo, que levaria o povo à terra prometida e à conquista da terra prometida. Eles passam o Jordão se abre, e eles tomam posse da terra, e eles vão avançando em direção à possessão daquela terra, e todas as batalhas que eles tinham, Deus estava com eles. E aquele povo, eles tinham um modelo de culto a Deus, um modelo de vida voltada ao Senhor. Eles eram um povo eleito pelo Senhor, e a Bíblia diz que Deus era o governador deles, Deus era o rei deles. Mas aquele povo começou a olhar para as nações, e eles começaram a ver que as nações vizinhas tinham reis humanos, e eles começaram a pedir a Deus reis também, e não era a vontade de Deus. Deus não queria homens governando a nação, Deus queria exercer o governo dele do céu na terra, através do povo hebreu. Esse seria o modelo, essa seria a vontade de Deus, um Deus governando a terra, através de um povo que se rendesse a Ele. E a Bíblia diz que, por insistir tanto, o Senhor permite e levanta um homem chamado Saul, que durante 7 dias de reinado, faz o que é certo. Não dá mais do que 7 dias, e ele passa o pé pelas mãos, troca o pé pelas mãos, e ele faz o que ele não podia ter feito, e o Senhor diz: não quero mais Saul como governador. Ainda reina 40 anos, mas Deus já tinha preparado um sucessor chamado Davi, e Davi agora
ele vai assumir o governo, e ele é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que falhou, é um homem que pecou, mas a Bíblia diz que ele tinha uma característica nele que agradava a Deus. Ele era uma pessoa de arrependimento, era uma pessoa que confessava o pecado dele ao Senhor. O Salmo 51 fala muito sobre a confissão do pecado, do arrependimento do rei Davi ao Senhor, pelo pecado que ele cometeu de adultério com Betseba. Bom, depois do governo de Davi e do reinado do rei Davi, Deus levanta o filho dele chamado Salomão, que governa mais um tempo, e durante um tempo do governo de Salomão, ele se volta ao Senhor, mas ele se perde no excesso de coisas do mundo. Diz que Salomão, além das esposas que tinha mais de 700 concubinas, então ele se perdeu demais, e por causa disso tudo, e da contaminação agora da nação, o povo hebreu, o povo de Israel foi dividido em duas partes. Eles tinham e viviam em 12 tribos, mas agora eles ficaram divididos em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As 2 tribos do sul, entre elas estão Benjamim e Judá, e Jesus descenderia da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então Deus tinha um propósito ali. Depois dessa divisão, entra reinados corruptos, reis que servem e não servem a Deus, reis que temem e que não temem a Deus, a tal ponto que Deus começou a levantar profetas para profetizar e clamar e dizer ao povo de Deus sobre arrependimento. E arrependimento na Bíblia é uma mudança de mente que transforma comportamento. Arrependimento na Bíblia é mudança na mente que vai afetar o meu comportamento. Mas o povo não se arrependia, e ele não se voltou ao Senhor. Pelo contrário, eles começaram inclusive a cultuar ídolos, imagens de esculturas, postes ídolos. Eles chegaram até o ponto, irmão, de colocar ídolos dentro do templo de Deus e cultuar. E aí a Bíblia fala que o Senhor permite mais uma vez com que esse povo seja feito escravo. Se levanta o reino babilônico naquela época, um governo, um império babilônico, e invade Israel e leva cativo. Eles já estavam sendo assolados, mas leva o povo cativo. E aí você vai encontrar o que é chamado de exílio babilônico. O exílio babilônico é quando o povo hebreu foi levado cativo para outro país. A exemplo, eu posso dizer para você, como se uma grande potência mundial, por exemplo, a maior potência mundial hoje no mundo ainda é os Estados Unidos. Ainda é. Mas imagine se os Estados Unidos invadisse o Brasil e levasse os brasileiros cativos como escravos lá para os Estados Unidos. Foi o que aconteceu. O povo ficou 70 anos escravizado. E nesse período havia uma profecia que duraria 70 anos esse exílio. Esse homem chamado Neemias, ele estava no governo do rei chamado Ataxerxes, em Suzã, e não em Israel. E agora o povo já estava voltando do exílio, os cativos estavam voltando do exílio, e o irmão dele vai visitar em Suzã. Ele era o copeiro do rei, e ele conversa com o irmão dele, e diz: como estão os nossos irmãos, os que estão voltando do cativeiro? E o irmão dele disse: não estão nada bem. O povo que está voltando do cativeiro, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, eles estão passando por grande sofrimento
e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram queimadas pelo fogo. Essa foi a notícia. O país está devastado, o país está destruído. Os muros e as portas representavam um lugar de proteção, onde o inimigo não podia entrar. E ele sabia, esse povo está vulnerável, em qualquer tempo o inimigo vai entrar e vai assolá-los de novo, vai roubá-los de novo, vai destruí-los novamente. E ele não faz vista grossa ao problema da nação, embora ele não estivesse lá. Ele entendia, se o conserto vai começar no país, ele vai começar primeiro em mim. Se a restauração vai começar em uma nação, ela vai começar dentro primeiro do meu coração. E a Bíblia fala, irmãos, que ele se coloca agora no lugar de compaixão. Ele senta, ele chora, e ele passa dias se lamentando, que no caso, lamentação aqui não é murmuração, é compaixão. É um sentimento de tristeza. E ele vai jejuar e vai orar ao Senhor, numa oração de arrependimento e de fé. Irmãos, nós precisamos voltar para esse lugar. Nós precisamos ser os Neemias dessa geração. Nós não podemos olhar para pessoas do nosso convívio que estão se perdendo, que estão morrendo, que estão debaixo de sofrimento, que estão debaixo de profundo cerco e humilhação, e nós vivemos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Escuta, não vai para a conversa do dia a dia, irmão. Não vai para a conversa do mundo. Cada alma é importante para o Senhor. E a Bíblia fala que pode muito a oração do justo em seus efeitos. Aqui está o segredo do conserto. Toda a reforma que Deus faz para produzir transformações do natural e transformações e reformas espirituais, começa na vida de uma pessoa. É uma pessoa. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito um texto maravilhoso. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado, e eu curarei a sua terra. Então, irmão, perdão de pecado e terra curada, começa com arrependimento, com humilhação. Eu ouço muitas pessoas dizendo: pastor, ora pelo meu esposo que é viciado. E eu oro, porque a Bíblia diz que a gente deve orar um pelos outros. Mas a minha pergunta é: e você? Você tem orado? Não, eu cansei de orar. Não, o conserto não nasce terceirizado, ele nasce dentro da realidade que Deus colocou você. Ora para o meu filho que está na balada, para minha filha que está se perdendo nas amizades que não deveria estar. O conserto, ele nasce primeiro em uma pessoa, dentro de casa, dentro daquela realidade. O conserto começa na vida de um, depois Deus vem e transforma a vida da família, e Deus aí vai transformar a nação. Irmão,
Deus vai usar você como instrumento de transformação dessa nação. Estou profetizando que Deus vai usar você como instrumento de transformação a essa nação. Eu quero que você profetize na vida do teu irmão. Diga: eu profetizo que Deus vai levantar você como instrumento de transformação lá dentro da tua casa e para toda essa nação, no nome de Jesus. O que Neemias fez é dizer: eu sei a situação do país, eu sei a situação dos meus familiares, e eles estão lá passando sofrimento e humilhação, e essa não é a vontade de Deus. Primeira coisa, ele recebe o impacto e chora. E depois ele vai orar. E aqui ele entende: existem armas que eu posso usar para vencer essa batalha. Primeira coisa, irmãos, é o arrependimento, é se voltar de volta ao Senhor, é se voltar à presença de Deus, é chorar de novo pelo Senhor, pelas vidas que você ama. Irmãos, eu ando na cidade quando eu dirijo o carro, e eu vejo a assolação da cidade, porque se você abrir o olho, você vê, não é difícil. E eu olho e digo: Senhor, salva aquela moça, salva aquele jovem, Senhor, salva. Eu falo isso quando eu estou no banco, irmãos, eu falo isso quando eu estou fazendo caminhada, eu digo: Senhor, salva, porque tem que começar com alguém, tem que começar através de alguém. Alguém tem que olhar as trevas e tem que não se conformar com ela e dizer: não pode ser assim. Tenho passado aqui na avenida e abriu aqui uma boate. Irmãos, a gente tem tão poucos jovens aqui na igreja, mas lá a gente tem mais jovens lá do que a igreja inteira aqui. E não dá mais para a gente ficar olhando: esses são perdidos, estão perdidos. Eles já estão perdidos. Você não precisa falar que eles estão perdidos, eles estão perdidos mesmo. Estão cegos, estão mesmo. Mas Jesus ama. Jesus ama, irmãos. Jesus ama. Ficaria meio estranho você me ver lá dentro da balada, né? Aí sairia lá: o pastor da Misfit vai para a balada. Mas eu posso entrar em oração, e eu posso chorar por eles. Eu posso dizer: Senhor, não foi para isso que o Senhor o gerou. O Senhor gerou para a glória e não para as trevas. Aí você vê o Rock in Rio, e a gente acha que aquilo é bonito, é normal. Irmãos, o Deus sara essa nação, que a gente sempre cantou, vai ter que começar em nós, vai ter que voltar, precisa voltar. O problema do vizinho, o problema dele tem que deixar de ser. Que Deus quer levantar uma voz diante dele, para clamar, para dizer: Deus, restaure os muros, restaura as portas, para que o inimigo não roube mais, para que o inimigo não entre mais. Restaura as instituições, Senhor, restaura as famílias, restaura os casamentos. Não é normal, queridos, divórcio em lugar nenhum. Mas o mundo divorcia. Não é normal para o mundo, muito menos dentro da igreja.
Eu falei sexta-feira. Se entrou para o casamento para ver se dá certo, não devia nem ter entrado. Casamento não é para ver se dá certo, é para fazer dar certo. Neemias, ele se colocou em oração dizendo: Deus, nós pecamos, e eu reconheço, Deus, isso não foi por qualquer motivo, nós nos afastamos da tua face, mas eu vou fazer algo, eu vou jejuar. Escuta, quero proclamar para você um jejum em prol da sua família. O jejum traz quebrantamento pessoal e libera poder espiritual. Existem alguns tipos de jejum que você pode fazer. Sempre ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E olha, eu creio que eu não estou falando por mim, eu creio que eu estou falando pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo já está nos proclamando para jejum. Pastor, Deus te deu uma direção para a igreja jejuar? Não, Deus vai direcionar você. Existem jejuns que são completos, onde você não come nada, a partir da meia-noite, até o horário que você decidir jejuar, você não come nada, e aí você também não bebe nada de água. Esse jejum normalmente é curto, não pode ser muitos dias, período muito longo, e preferencialmente tem que ser num tempo que você está na tua casa deitado, porque vai baixar a tua glicemia. Mas é o Espírito Santo que vai levar você ao jejum que você tem que fazer. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou Jesus para jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo. Primeiro existe o jejum completo, pode ser de poucos dias. O outro jejum é um jejum onde você pode incluir água. Esse jejum pode ser maior. Você, por exemplo, acorda às 7 horas da manhã e diz: eu vou jejuar até o meio-dia, mas durante as 7, ou melhor, da meia-noite até ao meio-dia, que serão 12 horas de jejum, eu não vou comer, mas eu vou beber água. Esse é o jejum que pode ser feito com água. Provavelmente esse foi o jejum que Jesus fez lá no deserto, que a Bíblia fala que 40 dias ele não comeu, teve fome, mas a Bíblia não fala que ele teve sede. Então provavelmente ele tenha tomado água. Existe um outro jejum, que é o jejum de 21 dias de Daniel, e esse é o mais fácil de fazer. Daniel se colocou a jejuar porque ele queria uma resposta de Deus. 21 dias, ele disse: manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. O que significa isso? Ele comeu alface, ele comeu beterraba, ele comeu legume, mas ele não comeu o que ele gostava. Então você pode tirar algumas coisas nesse tipo de jejum. Você pode retirar algumas coisas do teu cardápio que é normal. Uma pessoa me falou: pastor, a coisa mais difícil para eu jejuar é café. Eu falei: faz jejum de café. A outra pessoa me disse: pastor, a coisa mais difícil é eu jejuar chocolate. Eu falei: faz jejum de bombom. Você está entendendo? É o mais fácil, o período é mais prolongado. Só que o Espírito Santo de Deus está nos levando, irmão, a viver a restauração, a viver a restituição. Não é por muito falar ao homem que você vai produzir transformação,
é falar quando o Espírito de Deus enche você. Então o jejum vai trazer esse quebrantamento pessoal para a liberação de poder sobrenatural. O jejum traz quebrantamento pessoal e libera poder sobrenatural. O que o jejum faz? Traz quebrantamento pessoal e libera poder sobrenatural. Pastor, mas eu ouvi uma pregação no YouTube de uma pessoa dizendo que depois de Jesus não precisa mais jejuar. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia vários textos falando sobre jejum. Jesus não disse que não teria que jejuar. Jesus disse que enquanto ele estava junto, o noivo estava junto, não era necessário jejuar, mas viriam dias que seria necessário jejuar. Houve um dia que a igreja de Atos estava se reunindo em jejum, num culto, e o Espírito Santo manifestou poder, porque o quebrantamento traz o poder. E o Espírito Santo de Deus diz: separa para mim a obra do chamado, Paulo e Silas, por chamado que eu tenho para a vida deles. Então, a igreja jejuava. Eu não vou dizer, você vai jejuar 3 dias, você deve jejuar 1 dia, você tem que jejuar uma semana, jejua 21 dias, jejua 40 dias. Não, é o Espírito Santo que leva você. Pastor, quantos tipos de jejum você fez? Eu vou dizer para você, o de 40, 2 vezes. A primeira vez que o Espírito de Deus me falou para fazer um jejum de 40 dias, rompeu meu ministério pastoral. Foi a primeira vez. Eu não estava entendendo por quê, mas eu me coloquei 40 dias em jejum, e depois desses 40 dias veio o chamado pastoral. 40 dias de uma outra vez, foi para um outro tipo de habilitação espiritual que Deus me daria, me levou para esse tipo de jejum. Agora, quando meu filho passou pelo que ele passou, eu entrei em 21 dias de jejum, fiz um intervalo de 2 dias, entrei para mais 3 dias de jejum, e num dos 3 dias, eu fiz um jejum absoluto de 1 dia. O jejum traz quebrantamento, libera a glória de Deus. Queridos, e aí você soma o jejum com a oração, bomba atômica. Jejum e oração, bomba atômica, irmão. Os céus se abalam. Pastor, eu tomo medicamento, o que eu faço? Qual é o tipo de jejum? Eu paro o medicamento? Não, continua tomando medicamento, até porque tem medicamento que você tem que tomar de manhã, que só pode tomar com comida, com o estômago cheio, mas tem algumas coisas que pode tirar. Então você faz esse parcial de Daniel. Eu vou comer normal, mas eu decido que durante uma semana eu não vou tomar refrigerante. Olha que jejum bom esse, hein? Que jejum que vai abençoar você. Durante uma semana eu vou tirar o refrigerante e vou tomar água. Água foi o que Deus te deu, que bênção. Irmão, por favor, deixa eu já alertar, porque senão tem gente de todo tipo, de tudo quanto é gente que me ouve, inclusive na internet, vai falar, esse pastor está falando que é pecado tomar refrigerante. Não falei que é pecado não, eu tomo refrigerante, viu? Não é pecado tomar Coca-Cola também, embora eu saiba que não faz muito bem, mas não é pecado. Então, pode separar alguma coisa, mas eu quero dizer, irmãos, que se nós quisermos ver realmente Deus se movendo de uma forma poderosa na terra, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos buscar de novo, nós precisamos abrir os nossos olhos e sentir a dor, e chorar de novo. Ai pastor, mas eu cansei de falar. Tá, então vai orar.
Eu cansei de insistir, aquela pessoa não me ouve. Mas então vai orar. Eu quero contar o testemunho para você. Durante várias oportunidades que eu tive, eu evangelizei o meu sogro. Eu cheguei a fazer confissão de fé com os familiares da minha esposa. Um dia ele teve um problema na cabeça, ele ficou um pouquinho confuso. Minha esposa, minha cunhada levou ele para o hospital. Foi feito uma tomografia e ele estava com um tumor cerebral. Me deixaram entrar antes dele fazer a cirurgia. E eu disse para ele: posso orar por você? Ele falou: pode. Eu fiz uma oração para Deus abençoar a vida dele, para Deus sarar a vida dele. Terminou a oração, eu senti no Espírito Santo que eu tinha que dar oportunidade para ele, porque eu já tinha dado outras vezes. Eu disse para o meu sogro: você gostaria de entregar sua vida para Jesus agora? Confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Ele disse: eu quero. E eu fiz a confissão de fé com ele. Ele foi para a cirurgia. E quando ele voltou da cirurgia, já voltou entubado, desacordado. 21 dias depois faleceu. E onde está o meu sogro agora? Está vendo a glória de Deus. Irmão, não desiste. Não desiste. Porque Deus não desiste de você. Não desiste das pessoas. Porque Deus tem um propósito lá na sua família e para essa nação. Mas para esse rompimento acontecer, alguém vai ter que se colocar nesse lugar. Alguém vai ter que chegar diante do rei. Primeiro, diante do Senhor. Neemias disse: Pai, Deus dos céus, o Senhor é grande e é temível. O Senhor é fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e te obedecem. Agora que os seus ouvidos estejam atentos, que os seus olhos se abram, que o Senhor me veja, que o Senhor ouça a minha oração. Olhe o teu servo que está orando de dia e de noite, em favor do povo. E aí ele se coloca no lugar de dizer: eu estou pedindo perdão pelo pecado da nação. Pede perdão pelo pecado do teu esposo. Ah, pastor, mas ele tem que pedir perdão. Tá, mas e se ele tem dureza de coração e ainda não foi quebrantado? Pede você. Pede perdão pelo pecado da esposa, dos filhos. Traz um conserto. Algo tem que começar lá dentro da tua casa. E eu creio que coisas gloriosas vão acontecer na tua casa e na tua família. Eu quero crer, irmão, em nome de Jesus, que nós estamos debaixo de uma palavra de restituição. Deus está restituindo o seu lar, Deus está restituindo sua família, seus relacionamentos, seu casamento, seus bens materiais. Deus está restituindo você. Mas alguém tem que se colocar na presença de Deus. Quantas pessoas você já viu sentado na cadeira que você sentou, pertinho de você? Agora, falando, pastor, tem fulano que eu via na igreja, mas eu já vi que está mais no mundo do que na presença de Deus. E aí, o que você fez? Eu acho que pensando bem, eu sentei na roda de fofoca e falei mal. Isso as trevas já faz, irmão. Isso o diabo já faz. Ele é o acusador. E a gente não é diabo. A gente é servo do Deus vivo. A nossa boca vai jorrar vida. A gente não precisa fazer o papel do diabo, mas a gente pode fazer o papel do intercessor. A gente pode fazer o papel do intercessor, daquele que senta e chora, daquele que se humilha,
e diz: Deus, aquela pessoa foi tão usada, está tão perdida, mas o Senhor não deixou de ser Deus por causa daquele comportamento, e aquela pessoa não é o que ela está fazendo. Traz quebrantamento, reconstrói os muros, levanta as portas, Senhor, porque se os muros foram levantados e as portas foram reerguidas, o inimigo não entra mais. E se era, ou essa era a intenção de Neemias, e ele fez uma oração dizendo: Senhor, depois que eu me arrependi, eu quero pedir, o Senhor sabe o que está dentro de mim, me usa agora como instrumento, e faz com que eu seja bem sucedido no que eu vou fazer. E agora, depois do tempo de oração e de jejum, ele vai diante do rei, e o rei diz para ele: por que você está triste? E diante do rei não podia ficar triste. Ataxerxes fala: você está triste por quê? E ele diz: como eu poderia estar feliz vendo o povo que eu amo, pessoas que eu amo, se perdendo? Olha para mim. Que bom a gente pensar na nossa vida, que bom é ter sonhos, que bom é ter planejamentos, que bom é sonhar ter uma casa, um carro, uma vida melhor, uma roupa melhor, um sapato melhor, comer melhor. Tudo isso é lícito e nem pecado é bom, mas eu não vou te enganar, irmão. O inferno é real. Eu tive a oportunidade e também a honra de ver o meu sogro partindo para a glória, irmão, para a glória, para a glória. Mas e para quem não dá tempo? Pastor, você prega isso daí, você não acha ruim? As pessoas não vão querer vir no culto? Bom, eu não vou maquiar a verdade para agradar as pessoas. Eu vou falar a verdade. Eu creio no céu, e eu creio que nós estamos lá. Eu nem estou indo para lá, eu já estou lá. Que Jesus me fez assentar nas regiões espirituais nele. Daqui a pouquinho o corpo se desfaz e eu continuo no lugar que eu sempre tive. Mas quem não tem Jesus não tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. Nós estamos falando de festas e churrasco, que a gente se junta para se alegrar, olhando para pessoas que estão perdidas, comemorando com pessoas que estão dando passos para uma eternidade sem Deus. O diabo não foi, o inferno não foi feito para nós, não foi feito. A Bíblia fala que o diabo foi feito, o inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos, mas é o final de pessoas que, infelizmente, não quiseram o Senhor. Ninguém é predestinado para lá, ninguém nasceu destinado para lá. Nós temos o poder de escolher. E não é você que convence, é o Espírito Santo que faz essa obra. Assim como Ele convenceu você, vai convencer a vida do teu pai, da tua mãe, dos seus irmãos, do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos do trabalho. Irmãos, o Espírito Santo está chamando alguém para chegar diante do rei e dizer: como posso continuar eu me alegrando
vendo pessoas que eu amo sofrendo e humilhadas. Não, mas elas estão bem financeiramente. O dinheiro acaba, fica aqui. Ah, mas elas fazem grandes festas. Pois é. O rico estava lá, fazendo as festas dele. E Lázaro estava humilhado. Mas do dia que os dois partiram para a eternidade, o rico dizia: Deus, permita com que o Lázaro venha me trazer uma gota de água. Alguém que já tinha bebido de tudo que tinha nessa terra de melhor, estava clamando por um pouquinho de água, daquele que tinha sido mais miserável. E o Senhor disse: não, ninguém que está desse lado passa por esse. Jejua pelo pai, jejua pela tua mãe, jejua pelos teus filhos, jejua pelos seus tios, jejua pela nação, irmão, porque tem algo que Deus quer fazer, e Deus quer usar você. Neemias diz ao rei: rei, está tudo destruído. E o rei diz: o que é que você quer? O que é que eu posso te fazer? Ele diz: me permita aí reconstruir o que foi destruído. E o rei diz: vai. Me permita também pegar madeira para reconstruir as portas. E o rei disse: pode pegar. O que você for precisar para restaurar, eu vou te ajudar. Vai fazer a sua obra de restauração, vai fazer aquilo que eu coloquei no teu coração, vai fazer essa obra de restauração. E ele sai, e a Bíblia diz, irmãos, que em 52 dias, Deus acelera o processo, e a restauração acontece. Eu quero profetizar aqui: Deus, Ele vai acelerar esse processo de transformação, de restauração da tua casa, de restauração do teu lar, da tua família, de restauração dos seus familiares. E eu quero profetizar sobre a nação brasileira, que haja um mover profético de restauração, que haja um mover de restituição, que essa nação que foi tão assolada, que foi tão roubada, seja restaurada e restituída, em nome de Jesus. Nós nos levantamos hoje diante de Deus para dizer: verdade, Deus, o pecado não está lá no Congresso, o pecado não está só lá no Planalto, está dentro da minha casa, Deus. Mas eu me arrependo, que o teu reino venha de novo. Eu tenho orado por uma igreja que se desperte a amar vidas. Eu tenho orado por uma igreja que não está amando o dinheiro, que não vai deixar o dinheiro corromper, que vai usar o dinheiro, e que vai ter muito dinheiro, mas que não vai se deixar ser usado pelo dinheiro. Estou orando por um povo que, ainda que tenha falhas, mas que tem um coração disposto a dizer: pequei, mas eu recebo o teu perdão. Pequei como pai, me perdoa. Eu estou orando para pais pedirem perdão para os filhos. Eu estou orando para mães pedir perdão para filhas. Eu estou orando para que filhos peçam perdão para os pais, porque o perdão zera a conta.
e estabelece a restituição. Irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra de restituição. Essa palavra profética. Durante 52 dias, Neemias, mesmo em meio à oposição, reconstruiu os muros, reedificou as portas, e ele entendeu: eu vou preservar guardado o que é mais importante, e o que é mais importante não está para fora, está lá dentro. Olha para mim, vou terminar aqui. Não adianta você ser legal com os outros do mundo e ser uma praga com seus familiares. Isso é política. Não adianta estender a mão para as pessoas que você ajuda no trabalho e no teu convívio social, e encurtar para quem você julgou como pecador, mas que mora junto com você. Essa transformação tem que começar dentro de nós. Essa restauração vai ter que voltar. Irmã, serve teu marido, irmã, porque você vai servir teu marido, você vai servir Jesus, irmã. Mas vou me humilhar, qual o problema? O que era Deus se humilhou, aí você quer se tornar cristã sem humilhação? Irmão, meu irmão amado, serve a tua esposa. Mas ela só me dá patada. Dá outra face. Porque se vós amardes uns aos outros, todos saberão que vocês são filhos de Deus. O amor se coloca no lugar da restauração, em jejum, em oração, em quebrantamento, e não fica só olhando e diz: Deus, vou pôr a mão na massa, vou pegar tijolo e vou construir a parede, vou pegar a porta e vou colocar de novo no lugar. Eu não vou cuidar só da aparência, porque para mim o mais importante é o que está lá dentro. Lá dentro. Cuida da sua família. Cuida dos seus familiares. Valoriza o que está lá dentro. E se não está da forma que você gostaria que estivesse, o Espírito Santo é capaz de transformar. Entra para o lugar, volta para esse lugar, irmão, de chorar, de se humilhar, de orar, porque está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e eu curarei a sua terra. Eu quero profetizar, irmão, você está num tempo de restituição. Profetiza as famílias perto de você, diga: nós estamos num tempo de restituição. Olha para a pessoa perto de você e diga: eu creio que tudo aquilo que foi errado, inclusive pecado, nesses dias, vão ser perdoados e apagados pelo sangue de Jesus. Diga para o irmão pertinho de você: o rei já ouviu a tua história,
e Ele já liberou favor em direção à tua vida. Diga: em nome de Jesus, haverá um novo cerco, onde o inimigo não vai entrar mais, e não vai roubar aquilo que é mais importante, e que está lá dentro, que é a tua família. Diga: o Senhor levanta o muro de proteção, o Senhor reedifica as portas, para que você e a sua família estejam protegidos, no nome de Jesus. Diga: nós estamos debaixo de uma palavra profética, de restituição, e eu profetizo, você vai ser restituído, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém. Louvor, vem cá comigo. Eu tenho alguém disposto a chorar pelo Brasil? Eu tenho alguém disposto a chorar pelo Brasil? Pelas crianças do Brasil? Escuta, se você for uma pessoa que chorar tanto pelas crianças do Brasil, mas for uma pessoa que interceder tanto, que orar e até chegar ao ponto de dizer: ai, Deus está me levando para jejuar por crianças, vai romper o ministério infantil. Se o Senhor colocar no teu coração, que casais, irmão, você diz: eu não sei, tem algo dentro de mim para orar pelos casais, pelos casamentos, e o Espírito Santo me levou a orar e a jejuar. Vai romper o ministério de casais na sua vida, porque Deus, Ele usa pessoas para restaurar pessoas. Se você disser: Senhor, eu estou orando para ribeirinhos, para os irmãos lá que moram na selva, eu não sei, tem algo dentro de mim e eu estou até jejuando. O Senhor vai levantar você como um missionário. Por 40 dias, eu disse: Deus, eu vou jejuar 40 dias, porque eu não aguento mais ver um Deus que é tão poderoso, e pessoas tão doentes. Dias, Deus, porque eu não aguento mais ver pessoas opressas pelo diabo, e não tem ninguém que possa se levantar para libertar elas. 40 dias só de oração, chorando, dizendo: Deus, esse evangelho que se misturou com a política se perdeu. E eu pegava Mateus, Marcos, Lucas, João e dizia: Deus, onde está isso aqui? Onde estão os cegos que enxergam, os paralíticos que se levantam, os mudos que falam, os surdos que ouvem? Onde estão aqueles que vão na casa do Zaqueu e não julgam o Zaqueu, e que entra e diz: chegou salvação? Ao término de 40 dias, Deus disse: eu estou te levantando como pastor. O rei não mandou outra pessoa, o rei mandou aquele que estava orando em favor daquela causa. Deus vai usar você para aquilo que Ele está incomodando você. Deus vai usar você como instrumento de restauração naquilo que está incomodando você. Então, se você tem chorado por alguma causa, é Deus colocando esse peso dentro de você, é Deus abrindo os seus olhos. Vai jejuar, que Deus vai te usar como instrumento de restituição nessa terra. Deus vai usar você como instrumento de restituição nessa terra,
e vai usar você poderosamente. Começa em um, se expande para a família, daqui a pouquinho o país inteiro é restituído. Eu creio que Deus vai fazer isso na tua vida. Você está disposto? Se coloca de pé.